Olá pessoal, boa tarde. Me chamo Wellington Dutra, falo aqui na condição de advogado da AME-RJ e coordenador do setor jurídico da entidade, especialmente para o sócio de investidura estadual, tentando trazer luz aqui para alguns temas iminentes que estamos tratando no momento, de natureza remuneratória e que tem, de uma forma ou de outra, causado um movimento entre o pessoal, em especial pelas redes sociais. Espero aqui ser bastante sintético para não ser cansativo e de algum modo contribuir aí para esclarecimento. Vou iniciar minha fala aqui acerca da gratificação de atividade de risco militar, a GRAM, introduzida pela Lei 9537, que é em nível estadual uma regulamentação da Lei Federal 13954/2019. E também por essa gratificação, por ser ela certamente a que maior indignação causou ao pessoal, me refiro especialmente aos inativos. E também por ser ela a expressão maior da quebra da tão buscada paridade da lei federal e que foi cristalizada como um princípio na lei estadual 9537. E sem querer fazer maiores digressões em torno dessa vantagem, já que a maioria está ciente, pelos intensos debates, do que é a GRAM, a sua alíquota, né, 62,5, como ela foi implantada apenas em favor dos ativos, eu vou fazer com que a minha fala fique mais restrita à ação judicial, porque foi montada naquele nível e também o andamento atual e a sua viabilidade. A GRAM foi objeto de grande debate no âmbito da associação, dos seus órgãos internos, mesmo antes dela se tornar uma norma, quando ainda projeto de lei, tramitando na LERJ, nós intervimos das formas como pudemos. Depois, quando voltou da LERJ aprovado, nós também intervimos junto ao governo do estado, inclusive propondo um projeto de lei de alteração do dispositivo, de modo que essa violação pudesse ser corrigida quando do aperfeiçoamento e publicação da lei. Mas, sem sucesso, acabou fazendo com que a associação tivesse que ingressar em juízo e foi o que ocorreu em fevereiro. A AME-RJ impetrou o mandado de segurança coletiva e por quê? Já um primeiro esclarecimento de ordem processual, já que nós fomos interpelados a respeito. Por que mandado de segurança nesse caso? Identificamos que o direito é líquido certo sob diferentes vertentes. Além da questão material, em torno da extensão dessa verba propriamente, há ali uma questão de ordem constitucional, e isso tanto na federal quanto na estadual, que salta aos olhos. Legislação estadual conflitando com legislação federal, ela é suspensa por um imperativo constitucional. Isso já nos entrega em mãos um direito líquido certo passível de questionamento, de tutela. E é isso que estamos fazendo. Essa medida ela ostenta pelo menos umas 3 linhas de argumentação muito consistentes, muito sólidas, e nós temos confiança aí no bom direito de que ele vai ser acolhido pelo o desembargador relator. Essa ação foi ingressada em fevereiro, teve toda a sua tramitação em relação à intimação do governo do estado, em relação à intimação do Ministério Público. Atualmente ela está na fase final de manifestação do Ministério Público, foi para o parquê no último dia 6, e nós cremos aí que ao final do prazo de manifestação vai voltar para o relator para exame da liminar, já que a liminar não foi deferida e nem indeferida. Ela simplesmente não foi examinada ainda, deixou para ser agora no retorno da manifestação. Então nós temos aqui grande confiança de que ao final desse prazo o Ministério Público, e por que não, da sua própria manifestação, que a toda evidência deve ser favorável, temos precedente e razões para afirmar isso, que o desembargador relator possa julgar favorável essa medida, nós tenhamos aí em curto prazo ainda uma medida favorável para poder comemorar. E esperamos que pessoal, nós também tivemos algum questionamento, algum nível de questionamento, mais dúvidas do que interpelações, acerca da forma como foi construído o pedido. O porquê, por exemplo, de pedir no mandado de segurança a substituição do adicional na atividade pela GRAM. E aí faço o primeiro esclarecimento aqui, de ordem técnica. Nós não juntamos lista nominal no processo. Isso é um mandado de segurança. Nós estamos desobrigados por norma e por súmula do Supremo Tribunal. De modo que essa lista eventual ela vai ser juntada quando no momento da execução. Claro, sendo bem sucedido na ação e obviamente tendo o que executar. Um título judicial obtido numa ação coletiva. Vamos juntar uma lista nominal dos sócios que obviamente têm interesse em executar essa substituição da vantagem. De modo que aqueles que porventura aferirem que não há vantagem econômica nessa substituição, por óbvio não vão executar. Então o fato é que, e aí esse esclarecimento é pertinente porque obviamente nós fomos indagados acerca disso,
só vai executar essa medida, sendo ela bem sucedida, aqueles que porventura identificarem vantagem financeira nessa substituição. E bom, no mérito do pedido, por que o pedido foi construído rogando a substituição de uma pela outra e não o acúmulo delas, como eu tenho visto ao longo de algumas ações que foram distribuídas individualmente, inclusive com resultados a priori favoráveis. Na construção do pedido, nós tivemos que nos ater aos limites da própria norma. A GRAM, ela não existia, ela surge no ordenamento jurídico com a 9537. E nesse momento, a própria 9537 estabelece algumas matrizes de restrição, que eu chamo, de modo que, por exemplo, previa que a opção pela continuidade no regime anterior restringia o acesso a uma vantagem do regime agora criado. Isso é uma razão óbvia, sempre acontece isso em migrações de regime jurídico. E é o que está acontecendo com a 9537. Ela inaugura um novo regime jurídico e, de certa forma, coloca de forma opcional a adesão ou não a esse novo regime, respeitando o direito adquirido daqueles que já estavam no regime anterior. Até aí tudo bem. No entanto, o respeito ao regime anterior permitir que aqueles que continuassem no regime anterior, os aderentes àquele regime, continuassem com as prerrogativas dadas por aquele regime. Mas isso não permite que se pudesse pedir a GRAM de um novo regime, continuando com a adicional de atividade do outro regime, quando a própria norma fala que essas vantagens elas são inacumuláveis. Então eu vou acabar tendo que pedir a relativização de uma regra, que é aquela que limita ao pessoal da ativa, tendo que também relativizar outra regra, que prevê que essas normas não são cumuláveis. Então, eu não vou fazer apenas um controle de constitucionalidade de um dispositivo, vou ter que fazer de vários. Estou aqui advogando para o pessoal da ativa, não se trata disso. Se trata de defender aquilo que nós entendemos que é crível do ponto de vista da sistematização da lei e daquilo que é crível em nível judicial, do que se pede. E sem aqui querer, de forma alguma, questionar os trabalhos que até agora já foram editados, pedindo a extensão, a acumulação dessas duas vantagens. Até porque, ao que já sei, existem já decisões judiciais em primeiro grau, em tutela de urgência, ao menos 4 decisões até agora, pelo que já identifiquei, 13ª Vara, 16ª e 5ª Varas de Fazenda Pública, deferindo essa extensão. Então, eu espero, sinceramente, que esses pedidos sejam confirmados em sentença, ou mesmo sejam chancelados em segundo grau, se houver recurso do Estado, mas o fato é que, quando nós sentamos para editar esse pedido, tivemos que fazer toda essa reflexão sistematizada e, a meu ver, consistente e prudente. Então, eu quero aqui apenas tecer esse esclarecimento para justificar o porquê da construção do pedido, já que nós tivemos algumas dúvidas, né, e interpelações a respeito. Uma outra questão que reputo de importância também, ainda no tema GRAM, em relação especificamente à substituição eventual, sendo bem sucedido, é que, obviamente, alguns associados terão que fazer uma análise das suas folhas de pagamento. Necessariamente, a substituição não será vantajosa, em particular para aqueles que estão no teto, já que, para esses, o adicional na atividade não entra na base de cálculo, por exemplo, da contribuição previdenciária, da pensão militar, ao passo que a GRAM entra por ostentar uma natureza remuneratória. Temos ainda em paralelo uma discussão acerca do caráter indenizatório do adicional na atividade. Isso é objeto de uma ação, que eu vou falar um pouquinho mais adiante, onde, caso nós consigamos excluir lá, para os militares que já estavam no sistema, no regime anterior, dos efeitos do teto, aí sim, de fato, não vai ser mesmo vantajosa a substituição pela GRAM, já que ela se submete ao teto e esse adicional na atividade passaria a não se submeter, ou seja, seria recebido integralmente. Pessoal, em relação à exclusão do adicional na atividade do teto remuneratório, isso é uma outra ação coletiva, essa que está aí abaixo, sinalizada. Nós ingressamos também com essa ação, meses atrás, rogando aí fosse excluído o adicional por uma questão muito simples. Nós sempre tivemos demandas solicitando no passado, mesmo em ações individuais, o adicional na atividade os efeitos do cômputo do teto remuneratório, introduzido pela Emenda Constitucional 41 de 2003, sempre sendo mal sucedidos, porque o Judiciário sempre reconhecia, conferia essa vantagem, na ausência de uma norma
conferindo a ela um caráter indenizatório, de forma literal e na sua essência, o judiciário sempre reconhecendo natureza remuneratória e, por isso, indeferindo os pedidos. Bom, fato é que, com a introdução da Lei 9537 no ordenamento, o artigo 14 da referida norma atribuiu, de forma literal, a essa indenização a natureza indenizatória. Isso fez com que nós tivéssemos à mão, agora, uma lei em sentido formal conferindo a essa vantagem, a essa gratificação, natureza indenizatória. Isso casa com o artigo 37, parágrafo 11º da Constituição Federal, que menciona que as vantagens de caráter indenizatórias, assim conferidas por lei, não sofrerão os efeitos do cálculo do teto remuneratório. Isso possibilitou que nós pudéssemos ingressar com ação também ao mandado de segurança, a fim de que essa indenização adicional na atividade fosse excluído do cálculo do teto remuneratório. E temos grande confiança aqui que essa medida vai ser acolhida. Outra ação também de grande repercussão, dados atingidos, é o mandado de segurança que pede a aplicação da integralidade às pensionistas habilitadas no período entre dezembro de 19 a dezembro de 21. Isso por uma razão também simples. Fato foi que, ao entrar em vigor a 13954, modificando a dinâmica de alíquota e base de cálculo de contribuição previdenciária, ou seja, tirou os 14 sobre o que excedia o teto do regime geral de previdência e passou a tributar em 9,5% o todo, o bruto, isso foi aplicado de imediato, desde o início da vigência da norma. Quando, na verdade, a integralidade, que também foi introduzida pela mesma norma, não foi aplicado de forma imediata. Várias pensionistas foram habilitadas a partir de dezembro de 2019, sendo habilitadas na dinâmica do Rio Previdência, da lei estadual, que já estava a rigor suspensa, já que ela conflitava com a norma federal, e a Constituição assim o diz. Bom, nesse sentido, a gente também, postulando à luz do direito líquido e certo, pedimos que fosse recalculadas as pensões dessas pensionistas todas habilitadas nesse período, com base na integralidade da 13954. Esse pedido também é um pedido bastante pragmático, bem conciso e com duas linhas de argumentação bastante concisas e sólidas. Temos bastante confiança que essa ação também vai ser acolhida. E assim, pessoal, e por fim, aproveitando o ensejo, o assunto também um outro tema, restituição das diferenças de contribuição social. Esse assunto é matéria de divulgação, foi hoje enviado, me parece, um comunicado aos associados, hoje 9/6, relatando o assunto, inclusive enviando cópia do parecer emitido pelo Departamento Jurídico da AME e defendendo a viabilidade da judicialização do tema. E por uma razão também simples, a Lei Federal 13954, ao entrar em vigor, ela causou essa alteração na dinâmica de contribuição social, me refiro à pensão militar, de modo que antes, ainda quando o Rio Previdência, o desconto, era 14% sobre o que excedia o teto do regime geral. Já na égide da lei federal, passou a ser 9,5%, depois 10,5% sobre o todo, como sempre foi a dinâmica da 3765 nas Forças Armadas. Fato foi que, como tinha ausência da lei estadual regulamentando a lei federal, essa matéria acabou sendo objeto de discussão no Supremo Tribunal Federal, iniciou-se por um militar de Santa Catarina, onde questionou a aplicação da lei federal sem a regulamentação dela no Estado, quando havia lei estadual regulando a alíquota. Quando o Supremo Tribunal acabou sedimentando o assunto no tema 1177, um recurso extraordinário que foi julgado, e ali chancelou essa conclusão de que, de fato, como havia uma competência estadual para fixação da alíquota dos seus militares, e não havendo ainda a regulamentação da lei federal, os estados poderiam continuar aplicando a dinâmica anterior. E nesse sentido a ação foi bem sucedida, inclusive entregando ao jurisdicionado naquele caso a possibilidade de buscar a restituição dos descontos a maior naquele período. Me refiro a março de 2020 até dezembro de 2021. E é nesse sentido que esse parecer está montado, é nesse sentido que nós defendemos a viabilidade dessas ações para cobrar esse período, não é para migrar o militar para o regime anterior, porque a questão já está regulada pela 9537, mas para pedir as diferenças relativas àquele período, caso ele tenha diferenças a recuperar, porque essa não é necessariamente a regra.
tendo em vista que para alguns pode ser que a combinação de alíquota base de cálculo não tenha aumentado o desconto. Pode, inclusive, ter diminuído o desconto. Essa aferição, naturalmente, vai ter que ser feita pelo militar comparando os dois contra-cheques, um de 2019 e um já de abril de 2020 em diante, ou com o nosso apoio também aferindo, se de fato ele tem interesse de agir, se tem proveito econômico para buscar nesse respectivo. Tentei ser o mais sintético possível em torno dos temas que aqui foram colocados, de modo que esclarecimentos adicionais podem ser veiculados ao jurídico através do e-mail que está aqui abaixo também indicado. Nós vamos ter o maior prazer em responder, ou mesmo presencialmente, através dos agendamentos lá na sede da Associação de Oficiais, ou mesmo por e-mail, ou qualquer outra forma que os associados, porventura, entenderem. Caso alguém queira direcionar dúvidas específicas do seu respectivo caso, por favor, que o façam por escrito, através de consulta formal, pelo próprio e-mail da associação, ou os e-mails dos advogados, e a gente vai tentar prestar esse esclarecimento individualizado. À medida que esses vídeos são sempre de uma forma genérica, tentando aqui buscar atender a maior gama de casos possíveis. Estamos à disposição na associação, em concorrência lá com a administração, que sempre nos deu e nos dá apoio nessa questão, e não vai ser diferente nessas tantas etapas que nós vamos ter pela frente, nos vários assuntos que nós aqui nomeamos. Pessoal, findo aqui a minha fala, primeiramente pedindo desculpas pelo tamanho do vídeo, julguei que esses temas fossem necessários serem pontuados, mas agradeço a paciência em ouvir. Agradecer também a administração da AME, na pessoa do presidente, Coronel José Maria, do vice-presidente, Coronel Moacir, toda a diretoria, os demais órgãos. Não tem faltado apoio para nós e, se não fosse isso, nós provavelmente não conseguiríamos seguir. Mas, em especial, gostaria de utilizar esse momento para agradecer aquele que é a razão de ser desse trabalho, que é o associado da AME-RJ. Não tem sido poucas manifestações de apoio, inclusive de contribuições. Vários associados têm ido até o departamento, sentado conosco, se integrado na reflexão dos temas e nos ajudado na qualidade do trabalho. Meu especial agradecimento a você, associado da AME-RJ. Em nome da equipe do setor jurídico, me coloco aqui mais uma vez à disposição, e o que a gente puder fazer vai ser feito para elevar os níveis de satisfação e buscar cada vez mais metas de melhoramento aí da condição do pessoal, seja remuneratória ou não. Bom final de semana a todos e muito obrigado novamente.